Fala, torcedor palmeirense, beleza? Fala uma coisa pra mim, o que vocês acham? Quem tava parecendo que tava na briga do Z4 ontem? Era o Palmeiras ou o Fluminense? Pessoal, e assim, eu não vou ficar passando pano pra ninguém não, porque eu vejo muita gente com medo de falar as coisas, né? De colocar a sua opinião, e eu tô aqui pra colocar minha opinião e não me preocupo com o que os outros vão falar. Então, pra mim foi um jogo horrível, um jogo medíocre, né? Em que eu gostei da escalação, porém o futebol que foi apresentado foi péssimo. Palmeiras com um futebol extremamente travado, né? Quando tinha a bola no pé, o time não sabia o que fazer. Ah, e pra mim o pior de tudo foi até grande parte, na verdade, defensivamente, né? Porque o Gomes, uma hora tava de um lado, uma hora do outro, daqui a pouco tava indo pro ataque, daqui a pouco tava indo pras pontas. Então, assim, daqui a pouco só faltou ele pro gol, querer treinar o time. Não sei o que passa na cabeça do Gomes pra tá o tempo todo querendo cometer essas loucuras e já faz tempo que ele vem fazendo isso, né? E uma hora marcação com três, marcação com quatro, uma loucura total, um time totalmente desorganizado, um time perdido em campo, sem criatividade, né? O Fluminense tomando conta do jogo, né? Precisava ganhar, claro, porque na zona do rebaixamento, aí teve algumas peças do Fluminense que acabou que retornando. Porém, eu não vejo isso motivo para o Palmeiras jogar tão mal quanto jogou, porque, ah, olha, para mim acho que foi o pior jogo da era Abel Ferreira, tá? Porque não dá para passar pano e falar assim, mas o Fluminense tem melhorado, isso e aquilo. Cara, não dá, o Fluminense perdeu para todo mundo, menos para nós aí, sabe? Não dá pra gente ficar aceitando isso. Um time lento, a bola quando chegava no Dudu e no Felipe Anderson não dava sequência. O nosso ataque nem dá pra falar direito, porque a bola mal chegava. Quando chegava, tava lá o Flaco brigando com o zagueiro, o Rony naquela correria de sempre dele, né? Então, assim, cara, foi bem difícil assistir o jogo. Eu tava até cansado, eu quase que acabei que dormindo ali, porque foi difícil aguentar de tanto sono que deu esse jogo aí pro Palmeiras. O nosso time estava muito espaçado, o Fluminense cada vez mais gostando do jogo e precisava ganhar o jogo, né? E o Palmeiras, que um empate seria uma vitória, estava ótimo para nós até, né? Para continuar ali na cola, mas não conseguia fazer nada. O time simplesmente perdido. Um dos que estava ali, como sempre, né, tentando fazer alguma coisa, era o Aníbal, né? O Veiga, um jogo ruim, mas também tirar o Veiga e colocar Gabriel Menino para mim é pior, tá? Para mim deixaria até o Veiga. Mas se for para trocar, que colocasse o Maurício no meio de campo, que colocasse o Rômulo para jogar, que eu não sei porquê, sei lá o tamanho dessa montanha que o Rômulo tá tendo que escalar, porque o Lázaro entrou no jogo, Rômulo poderia ter entrado, sabe? Poderia ter tido é, outras oportunidades aí, né? Então, para mim, assim, ó, no conjunto total foi péssimo. Foi péssimo. O Rios estava na seleção colombiana jogando futebol lindo, maravilhoso, e parecia o Rames, né? Porque no clube não joga nada, mas na seleção é um leão. Eu não consigo entender o que acontece para ser desse jeito aí. E o Marcos Rocha, aquela avenida de sempre, né, que para mim foi um dos principais culpados pelo gol do Fluminense, né, porque também o Zé Rafael também, que poderia ter dado é, o tranco no Kevin, né, antes dele fazer o cruzamento para a área, mas não, ele foi lá e
se esquivou do lance, né? Deixou o lance correr e foi aonde saiu o gol do Fluminense. Então, assim, foi um jogo bem difícil de assistir, um jogo complicado. O Palmeiras precisava do resultado, nem que fosse do empate. E assim, eu tô fazendo a análise dos 90 minutos, não é, porque agora o mundo acabou, o mundo vai desabar, mas a gente não pode aceitar que o Palmeiras tenha esse tipo de postura, não tem como ser desse jeito aí, né? Então, pra mim, parecia que o Palmeiras que tava brigando pra não cair, porque o Fluminense dominou o time do Palmeiras, né? Vamos falar bem a verdade, o Fluminense dominou o Palmeiras e o árbitro também, não tem condição de um árbitro desse apitar jogo grande. Não dá nem pra saber como é que esse cara chegou a apitar uma Copa do Mundo, porque ele é péssimo, toda hora parando o jogo, não deixa o jogo correr. É igual o árbitro que quer toda hora se mostrar. Então, pra mim isso não foi normal. Muita gente aí achando normal essa situação. Mas foi só um jogo que perdeu. Pra mim não foi só um jogo que perdeu. Sabe, não dá pro Palmeiras perder pra um time que tá em zona de rebaixamento ou que tá ali do 15º pra baixo. O Palmeiras não pode ficar perdendo pra esses times. Então, eu acho que muitos aí poderiam rever os conceitos do que quer pro Palmeiras, né? Porque você perder pra um Botafogo, perder pra um Flamengo, pra um Cruzeiro, até um São Paulo que tá lá em cima brigando, é uma coisa. Agora, você perder para quem tá embaixo da tabela, para mim, assim, ó, não dá. E primeiro, é análise dos 90 minutos, não é análise macro da coisa, né? For analisar o macro, você até releva algumas coisas, mas o jogo não dá para pôr nesse quesito porque foi um jogo horrível. E me fala aí vocês o que vocês acharam desse jogo. Deixa sua opinião, seu comentário aqui no vídeo. Dependente se a sua opinião for contrária que a minha, tá tudo certo se for o contrário, mas pelo menos deixa o seu ponto de vista do porquê você não concorda com a minha opinião. E deixa aí também o seu like, compartilha o vídeo para dar uma força aí. Tá meio parado de postar, só fazendo uma live ou outra, mas vou pegar mais uma rotina aí de estar postando. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí para vocês que assistiram, contribuíram. Tamo junto, um abração e valeu, avante palestra e que o Palmeiras aí melhore, né? Melhore esse futebol, porque para um time que quer ser campeão não dá para continuar desse jeito não. Principalmente nas Copas, né? A gente que quer o tetra da Libertadores aí, não dá para dar essas vaciladas não, hein, pessoal? Beleza? Um abraço, valeu!